Augusto Mateus é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Bom, um dos problemas é que, mesmo assim, ainda vai ser preciso alguns meses até este dinheiro chegar às empresas cujos projetos serão aprovados. Não, quer dizer, é mais complexo, porque no fundo esta reprogramação temos que ver em detalhe, mas na prática temos um problema de execução significativo. As condições mudaram muito no início deste quadro de programação estrutural, portanto 2007, 2013, ainda havia condições de financiamento eventualmente até excessivamente favoráveis, porque sabemos que isso alimentou despesa a mais, mas progressivamente foram-se rarefazendo as condições de financiamento das empresas e há hoje verdadeiramente uma dificuldade de composição daquilo que é o financiamento do investimento empresarial suportado pelo Ucrânia, uma vez que ele tem que articular capital próprio, portanto esforço próprio das empresas com financiamento bancário e com financiamento do Ucrânia. Esta realidade não basta, portanto, criar disponibilidade de fundos, ela existia, portanto não há dinheiro novo. Estamos a distribuir, uma reprogramação tem que ver com reafetar entre programas operacionais verbas, não é? Portanto, basicamente há uma reafetação interna ao investimento público, há uma lógica de reforço do apoio àquilo que são projetos ligados à valorização do território, portanto, onde as autarquias têm uma posição significativa, e há uma tentativa de disponibilizar fundos para o investimento empresarial. Mas continua este problema do acesso ao crédito e, portanto, o CREN também que pode fazer cair por terra estes não faz cair por terra, mas temos esse problema e, portanto, muito provavelmente era preciso, vamos ver o que é que o Governo vai apresentar, eu não quero precipitar-me nem em críticas nem em elogios, temos que objetivamente analisar, mas no essencial o problema é mais complexo, não é apenas o problema da reprogramação do Ucrânia, a ligação da reprogramação do Ucrânia com aquilo que é uma solução possível dentro das dificuldades de financiamento do investimento. Nós temos que ser mais seletivos no financiamento do investimento e temos, sobretudo, criar condições para que o financiamento oriente recursos para o chamado setor transacionável, mais uma vez, para podermos substituir importações, para podermos exportar mais, para podermos criar mais riqueza, dirigindo-nos a procuras que existem e não tentando produzir para mercados que estão saturados ou com a procura em queda. Não é? Mas eu quando me referia a alguns projetos que podem cair por terra, estava a seguir esta linha de raciocínio. Corrija-me se eu estiver errado, professor, que é... Há empresas que podem ver os seus projetos aprovados, sim, mas fruto da necessidade de comparticipação, com o financiamento fechado ou extremamente dificultado, esses projetos podem não avançar. Podem não avançar, exatamente. Esse é o problema que temos já há bastante tempo e, portanto, por isso é que eu estava a dizer que não basta a reprogramação do Ucrânia, é preciso criar, e dentro do Ucrânia há uma articulação possível com os chamados fundos para a engenharia financeira, com fundos para a dimensão do investimento, que eventualmente podem ser aqui parcialmente uma solução, mas nós temos uma experiência em que também do lado do setor privado há uma certa dificuldade em compreender que a engenharia financeira se faz para projetos com mais risco e não para projetos correntes e, portanto, temos que ver, como lhe digo. Eu creio que é possível, esta é uma das matérias em que é possível fazer coisas concretas a favor do investimento e do crescimento, mas essas coisas têm que ser muito sólidas, muito racionais, requerem bastante capacidade técnica, isto não é fácil, as pessoas acham que é só agarrar no sítio dos fundos e mudá-los de gaveta, não é nada disso. E, sobretudo, creio que sou claro ao dizer que há aqui um problema de composição no financiamento dos investimentos. O modelo de financiamento que funcionava deixou de funcionar e, por isso, nós temos projetos já aprovados e em curso que estão a demorar muito mais tempo a ser realizados. Temos projetos que foram financeiramente aprovados, mas não avançaram exatamente porque as empresas não foram capazes de encontrar os financiamentos complementares que eram necessários para pôr em cima do seu próprio capital e do apoio implícito dos fundos estruturais e, portanto, só no quadro de uma solução global é que isto dará resultados. Milhões parecem sempre números muito elevados, não é? Mas, para lhe dar uma ideia, o déficit, quer dizer, aquilo que nós estamos a investir a menos este ano em relação ao nível de investimento que tínhamos, por exemplo, em 2000, é qualquer coisa como 10 ou 11 mil milhões de euros. E, portanto, é em função a essa verba que se deve valorizar estas centenas de milhões de euros. É positivo, espero que o Governo, pelo tempo que demorou, possa ter feito, é a minha esperança, um trabalho completo e, portanto, que não seja
uma mera transferência de verbas dentro do CREN. Espero que existam ideias claras sobre a articulação dos fundos estruturais com o modelo de financiamento dos investimentos por eles financiados. Se isso assim acontecer, é positivo. Vamos ter que ver, eventualmente numa próxima presença aqui poderia ser mais preciso. Ainda vai demorar algum tempo, se calhar até termos uma noção mais clara sobre quando a proposta for apresentada a Bruxelas, portanto, como foi anunciado a meio do próximo mês, teremos condições para poder comentar de forma rigorosa. Fazer comentários genéricos não adianta muito, claro. E, portanto, vamos esperar pela proposta para poder ser preciso. Agora, há um risco claro de dificuldades de financiamento e há em curso um problema grave, na minha opinião, de encerramento deste ciclo de programação estrutural, o que acaba em 2013, e de preparação do novo ciclo, que começa em 2014. Esse é o problema de fundo que está aqui e que é preciso ser levado muito a sério. Portugal precisaria, até pelos tempos que estão marcados pelo Programa de Auxílio Económico e Financeiro, de arrancar para o novo ciclo de programação estrutural, em 2014, com todo o gás, como aquelas equipas que entram em campo e nos primeiros 5 minutos conseguem meter um golo. E está preocupado que isso não Estou preocupado porque não esteja a acontecer? Tem que ser aprovado o nosso quadro estrutural de conjunto, o QEC, agora é o novo nome, para o próximo período vocês vão ter que falar de QEC e não de CREN, sempre parece mais comestível, digamos assim. Mas esse documento vai ter que ser negociado e aprovado até ao final do próximo ano. Normalmente tem demorado 9, 10 meses a negociar, e talvez possa fazer em 7, 8, não é? Mas para isso precisávamos estar muito avançados. Não creio que estejamos muito avançados, estamos razoavelmente atrasados e sobretudo, há grandes mudanças nas orientações que foram definidas pela Comissão. Volta a haver possibilidade de combinação de fundos, a intervenção é definida para, digamos, para as necessidades da Europa, muito no quadro dos Objetivos 2020, em torno daquelas coisas mágicas que a Europa que estão certas no geral, portanto, é o crescimento inteligente, é o crescimento inclusivo e sustentável. Nós gostamos de um crescimento inteligente, gostamos da sustentabilidade, gostamos de ser inclusivo, isto é, agrupar as pessoas em torno das soluções para os seus problemas e não afastá-las. Tudo isso soa bem, mas isso tem depois uma tipologia muito rigorosa de projetos e de conteúdos dos projetos e cada país faz um contrato de parceria com os fundos estruturais para dizer eu vou aproveitar estas coisas. É como a escolha de um menu completo naqueles restaurantes que não têm uma lista muito aberta, mas tem um menu onde pode escolher os 3 ou 4 pratos que compõem aquela gama de cada parte da refeição. E, portanto, isto é novo, os fundos vão se poder combinar e vai haver intervenções de base territorial a um nível diferente do que estamos habituados, portanto, muito provavelmente vai-se valorizar mais, é o que está nas orientações da Comissão, não tanto concelhos, portanto municípios, nem tanto regiões ao nível do que nós chamamos de NUTS 2, isto é, Norte, Centro, Lisboa, mas mais NUTS 3, coisas como o Médio Tejo, ou o Oeste, ou o Litoral Alentejano, ou o Alto Minho, ou combinações destas regiões, e portanto é tudo relativamente novo para a experiência portuguesa. Exige mais tempo também de exigiria mais não? tempo e vamos ter menos, mas portanto convém aqui, eu pertenço ao grupo das pessoas que quer que o país ande para a frente, quer que o Governo tenha sucesso, mesmo que às vezes não concorde ou sinta que o trabalho não está bem feito, mas quando critico ou chamo a atenção para estes problemas é para que o país ande para a frente e tenha soluções. E é num sentido positivo do termo, críticas positivas e construtivas. Professor, nos últimos dias, nestas últimas semanas, para além desta questão, o Governo anunciou agora aqui a intenção de antecipar o IVA para as empresas exportadoras. O Ministro das Finanças relançou a possibilidade do Governo, caso tenha almofada para isso, avançar para uma redução da taxa social única para aspectos focados, nomeadamente no combate ao desemprego. São medidas pontuais, dispersas, ou percebe-se que podem eventualmente fazer parte aqui de uma estratégia global? Não, são duas medidas diferentes. O reembolso atempado do IVA é uma medida que não devia ser tomada, ele devia existir. Mas caminhar em direção àquilo que devia existir é bom. Portanto, se o Governo conseguir, digamos, ajudar as empresas a criar mais riqueza, a fazer mais rapidamente a reciclagem, o turnover dos seus ciclos de produção, distribuição e venda, ótimo. Ajuda. E, portanto, é uma medida positiva.
e devia considerar, todos os governos deviam considerar isto como um aspecto essencial, porque é o dinamismo empresarial que gera atividade económica, que gera os impostos com os quais o governo faz as suas despesas. Portanto, é o tal tipo de medida inteligente. Muitas vezes funciona-se ao contrário, procura-se resolver primeiro os problemas do Estado à custa dos prazos de reembolso, e se gera ao contrário do que o Estado muitas vezes pensa que está a fazer. Inverter esses ciclos às vezes é difícil. Isso é positivo, este governo anunciou esse tipo de preocupação, creio que podemos ter confiança que vai ser capaz de o fazer. Quanto à taxa social única, eu tenho dúvidas, porque assim, a taxa social única é algo que tem que ver com a responsabilidade da entidade empregadora. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre a utilização da taxa social única diferenciada para este setor, para aquele setor, a não ser que exista, que ela seja, digamos, articulada com aquilo que é a prática europeia da política de concorrência, em que para certas realidades transversais e não especificamente para este ou aquele setor de atividade, isso se faz. Além do mais, creio que a taxa social única, a sofrer uma mexida pelas consequências que tem sobre o financiamento da proteção social, deveria ser usada em atividades em que nós temos certeza que essa baixa da taxa social única vai induzir um aumento do crescimento económico. Porque senão estamos a ter uma medida de curto prazo que nos gera problemas adicionais no médio e longo prazo. Portanto, é uma medida que só vendo, só percebendo a base da sua utilização. Portanto, não, à partida, creio que é uma medida que, tomada como pude ler, numa lógica parcial e muito virada para problemas pontuais e conjunturais, pode não surtir os efeitos mais desejados. O professor está preocupado com Espanha? Bastante, até porque já falámos aqui do problema grego, que é um problema, por enquanto, político, e, portanto, vamos dar oportunidade aos cidadãos da Grécia de se pronunciarem e de, eventualmente, conseguirem, com a sua escolha nesta repetição das eleições, poderem permitir a formação de um governo que permita a representação da Grécia na crise de emergência em que a Grécia se encontra. Portanto, vamos confiar nesse. Portanto, estou preocupado porque, obviamente, o resultado dessas eleições tem repercussões na Grécia e na Europa. Na Espanha, obviamente, é mais um exemplo de que não produzem muito efeito os anúncios. Os principais responsáveis políticos europeus insistem em, perante problemas gravíssimos, anunciar soluções gerais. Veja o seguinte, a Espanha tem um problema bancário muito grande. Já aqui também chamei várias vezes a atenção, a Espanha é diferente de Portugal, por uma razão muito simples. Os cidadãos normais, as pessoas que não acompanham a detalhe o funcionamento da economia, acham que quando há um erro de decisão num banco que financia a compra de um terreno pelo dobro que ele valia e depois a realização de um hotel que ficou caríssimo sobre esse terreno e depois a promoção e a venda desse hotel, acham que o dinheiro não desaparece. O dinheiro desaparece porque os bancos têm que ter registado no seu balanço tudo aquilo que financiaram ao valor de mercado do que financiaram. Se se enganaram a financiar um terreno, se se enganaram a financiar uma atividade turística mal concebida, se se enganaram a financiar um investimento industrial mal pensado, se se enganaram a financiar entidades públicas que depois não geraram valor com os investimentos que fizeram, esse dinheiro foi consumido nesse erro. E, portanto, a Espanha tem uma bolha de preços no setor imobiliário colossal. Os preços, em muitos casos, multiplicaram-se por 2 e por 3. Ao contrário, como aqui também já tenho chamado a atenção, do caso português ou do caso alemão, em que os preços subiram muito pouco do ponto de vista do setor imobiliário. Claro que localizadamente houve subidas de preços, mas globalmente os preços. Portugal também aterrou, dentro dos problemas, também aterrou de forma relativamente suave. O nosso ano de maior construção de fogos foi 1999, já lá vai muito tempo. A Espanha, em 2005, 2006, 2007, deve ter construído entre 500 a 600 mil fogos a mais por ano, a este nível de preços. Claro. Portanto, há um problema de exposição da banca espanhola à crise do imobiliário colossal. Por outro lado, há um peso muito forte daquilo que é a realidade da administração
espanhola num setor específico, é o setor das caixas. As caixas de aforro foram durante muito tempo o setor mais conservador, com maior precaução na concessão de crédito no sistema espanhol, mas depois, com o desenvolvimento das autonomias e com a formação de uma relação muito estreita entre as autonomias e as caixas de aforro... Lá está a intervenção do poder político. Exatamente, que é positiva quando é positiva, que é negativa quando é negativa, claro. Mas gerou uma situação em que essas caixas estão com problemas muito graves. O Bankia, que resulta, digamos, de um conjunto de reestruturações, se somarmos ao Bankia o universo de caixas de aforro que podem vir a ser englobadas na reestruturação, estaremos a falar do maior banco espanhol. E, portanto, a decisão, o que eu gostava de dizer é o seguinte: se vamos ter uma solução de reestruturação e salvação da situação desses bancos, temos que acreditar nela. E, portanto, não podemos, por pressão, eventualmente, da opinião pública, de alguns fazedores da opinião pública, que dizem, mas o dinheiro vai ser dívida pública, é preciso... Ninguém acredita, ninguém, na Espanha e fora da Espanha, que haja uma solução para a reestruturação dos bancos, com os bancos a pagarem taxas de juros na casa dos 8,5%. Quer dizer, de manhã nós ouvimos comentadores ou jornalistas dizendo que a Espanha está perigosamente em cima dos 7%, isso era insustentável para a dívida espanhola, e a reestruturação de um banco em dificuldade pode-se fazer com uma taxa de juros na casa dos 8, 8,5%, como foi anunciado, não se pode. E, portanto, mais uma vez, nós temos que ter coragem nas decisões que tomamos. Se um governo na Europa decide salvar um banco, tem que o salvar. Não vai atuar a salvar um banco tentando gerir salvá-lo às escondidas, o que é que certos setores pensam do que vai fazer, o que é que... É para salvar ou não é para salvar? Não é? O Lehman Brothers caiu. Os responsáveis norte-americanos decidiram deixá-lo cair. Nós podemos deixar cair bancos que cometeram muitos erros. Isso tem consequências graves. E a razão para não deixar cair é quando as consequências não são apenas sobre aqueles que são responsáveis, sobre muitos que não são responsáveis e que, digamos, é preciso ter muita atenção porque são pessoas com poupanças acumuladas ao longo de anos e anos e, portanto, não se pode ser ligeiro nesta matéria, nem ideológico. Não se tomam estas medidas porque nós simpatizamos mais com a indústria, ou com a banca, ou com a agricultura. Nós temos que simpatizar com a defesa dos mais fracos, com a defesa de uma população, do seu futuro. E, portanto, eu creio que aqui nós estamos perante uma situação, e que eu tenho insistido, que é a Europa precisa de reestruturar, precisa de fazer a austeridade corretiva, não a austeridade estúpida, punitiva, em que também se comunica a austeridade para que os mercados fiquem mais bem dispostos. Atenção que os mercados não têm existência autónoma. Os mercados são agentes políticos e económicos, são empresas, são fundos de pensões, são investidores institucionais, são investidores privados, são autoridades públicas. Os mercados é uma interação entre agentes económicos. Claro. Não há uma entidade de mercado. É o jogo dessa... E, portanto, o caso espanhol é um caso preocupante na medida em que a Espanha tentou aquilo que também é pouco perceptível na Europa, que é os gregos a dizerem que não são irlandeses, os portugueses a dizerem que não são gregos, os espanhóis a dizer que não são portugueses, teremos a seguir eventualmente os italianos a dizer que não são espanhóis, mas no essencial este é um problema de todos os que constroem a Europa e é obviamente um problema que necessita de uma grande seriedade e de um grande rigor na tomada de decisões. Já tomámos decisões a mais, acho eu, com alguma precipitação, com alguma forma e pouco conteúdo. Claro que o Ministro da Economia de Espanha tinha toda a razão quando anunciou que 100 mil milhões de euros lhe parecia suficiente para a reestruturação do setor bancário. Mas o problema da economia espanhola não é apenas o problema do setor bancário, é também o problema de um crescimento que a Espanha teve que estava excessivamente alavancado pelo imobiliário e que agora precisa de ser virado para fora, virado para, como em Portugal, para atividades de bens e serviços transacionáveis e, portanto, eventualmente, não são apenas os bancos que têm problemas, são as famílias que estão endividadas e têm que pagar os fogos que compraram, são muitas empresas do setor do turismo que eventualmente fizeram investimentos que não geram rendibilidades adicionais, diminuem a sua rendibilidade. A Espanha tem a maior taxa de desemprego da Europa, portanto, é obviamente um país numa situação económica difícil, que para nós, como o nosso principal cliente, é particularmente complicado, mas aqui não é nessa lógica egoísta, digamos, da Espanha ser o principal cliente de Portugal que nos devemos preocupar, é na lógica de que a Espanha é uma grande economia,
e, digamos, a Europa, a União Europeia, a zona euro não se podem dar ao luxo de assistir a um corrupio de semanas de agravamento da crise da economia espanhola. E, portanto, é preciso fazer o que é preciso fazer e creio que nos aproximamos, seguramente até, digamos, ao final de julho, nos aproximamos da hora da verdade em todo este processo. Em que a Espanha vai ter... Em que a Espanha vai ajudar a precipitar... Não é tanto o problema de receber mais ajuda, esta lógica de mais ajudar a precisar de uma revolução global e definitiva. Nós precisamos de fazer bem a austeridade. Não precisamos de fazer a austeridade em doses, não é? A austeridade em doses é pouco inteligente. Tem custos adicionais. A austeridade é aquela que é preciso. Nós não fazemos várias intervenções cirúrgicas. Se alguém precisa de uma intervenção cirúrgica, claro, faz a intervenção cirúrgica que tem que fazer. Portanto, eu creio que está a esgotar o tempo da credibilidade, da capacidade da União Europeia a fazer face à crise que tem. Acho que já se percebeu a natureza sistémica e, portanto, aqueles que pensavam que podia haver uma solução um pouco construída à custa do castigo dos piores alunos, já perceberam que para castigar os piores alunos também se castigam os melhores alunos e, portanto, esse caminho, felizmente, parece estar a perder força e possibilidade. Mas o que é facto é que é preciso combinar as medidas nacionais com as medidas europeias. O caso da Espanha obviamente, tem essa vantagem para todos nós, que vai pressionar as soluções europeias, porque não é possível enfrentar a crise económica e financeira da Espanha sem soluções europeias. E, portanto, os próximos tempos, até final de julho, são tempos em que vai ter que se fazer diferente do que se fez, porque a seguir, se não se fizer, a seguir teremos a Itália. Basta ver... Vocês prestam muita atenção aos 7%, não é? A Itália já vai nos 6 e coisa, não é? E, portanto, claro que isso não é assim, mas é um sinal de que a Europa precisa de encontrar um equilíbrio, como tem defendido sistematicamente, um equilíbrio entre a austeridade e o crescimento, não uma opção entre uma coisa ou outra, e vai ter que o encontrar e vai ter que tomar medidas sérias, que não são as medidas que parecem mais populares. Não é mais dívida para mais despesa, é maior coordenação política e económica para mais investimento. É isso que vai tirar a Europa da crise, é isso que vai permitir combater o desemprego e nunca sabemos nestas coisas se vai haver capacidade e coragem dos responsáveis políticos para tomarem a tempo e horas as medidas. Se não houver, o que vai acontecer é o surgimento dessas medidas por uma lógica de resposta a um agravamento da crise e por uma coisa que seria muito difícil, mas que não estamos longe de nos acontecer, que é um ajustamento desordenado. Curiosamente, vou só terminar com isto, o fundo que recebe os meios para auxiliar a restauração da banca espanhola chama-se FROB, não é? Fundo de Restauração Ordenada da Banca. É exatamente, o nome está bem, e é exatamente isso que deve ser feito. Nós precisamos de reestruturar ordenadamente, organizadamente os mercados. Para quê? Para evitar o salve-se quem puder e para evitar que os mercados ajustem com excessos que são pagos, sobretudo, pelo desemprego e pela perda de rendimento das pessoas com menos poder de compra. E, portanto, isso tem que ser evitado a todo o custo e espero que os próximos tempos nos deem melhores notícias e um bocadinho de subida da altura da qualidade dos nossos responsáveis políticos em relação à dimensão desta crise. Já passou tempo demais a pensar que era uma crise como as outras, que temos solução como sempre tivemos, igual. O mundo mudou, a Europa mudou, ficou para trás em muitos aspectos, tem que voltar a ocupar uma posição valiosa, não com base no passado, mas com base na sua capacidade de adaptação às mudanças que o mundo teve. Contrariamente ao que é habitual, professor, não o vejo muito otimista em relação à capacidade dos atuais líderes europeus conseguirem encontrar uma solução necessária num curto espaço de tempo, no tempo necessário. Vamos ver. À medida que o tempo passa, o nosso otimismo às vezes esmorece. Sofre. Pode ser desta semana, mas é tempo demasiado. É inação a mais, não é? Não, é a ação errada a mais. Quer dizer, o caso espanhol foi, digamos, tudo é feito numa lógica pouco institucionalizada, pouco formal. O pedido de auxílio económico e financeiro de um país, o pedido de ajuda externa de um país, é uma coisa formal. Não se faz num fim de semana, acho eu. Não se faz, quer dizer, faz formalmente, faz de forma ordenada, organizada. E, sobretudo, não se pede, na minha opinião,
e infelizmente, quer Grécia, quer Portugal, quer Irlanda, quer Espanha, pediram auxílio económico depois, demasiado tarde e de forma demasiado precipitada. E, portanto, são estas coisas que nos retiram o otimismo. E, sobretudo, depois, a incapacidade que muitos responsáveis têm de escolher de que lado é que estão. Se estão do lado de salvar a economia, se estão do lado de salvar bancos, têm que assumir. Mesmo que isso pareça antipático à generalidade da população. Então agora vão salvar os bancos. Claro. Não é? É claro que a população também se deveria informar mais e deveria discutir e refletir mais as vantagens de salvar bancos. Perceber o que está em causa. O que está em causa. E se calhar os governos têm um papel muito importante no esclarecimento e na informação. E se calhar há um conjunto de medidas que deviam ser tomadas do ponto de vista de pôr fim a coisas que a generalidade da população não aceita e, na minha opinião, muito bem, como sejam desproporções colossais de retribuição para certas funções. Não sou nada favorável a populismos ou a invejas ou tratar mal as pessoas com maior mérito numa sociedade. Acho que as sociedades devem premiar o mérito, mas obviamente há desproporções que não são aceitáveis, sobretudo num período de colossal crescimento do desemprego e de crise muito agravada. E, portanto, acho que tudo isto devia ser feito de outra maneira, com mais serenidade, com mais calma, com mais sentido de Estado e, por um momento, até para quem apenas pensa em carreiras políticas, talvez pensar que melhor que tudo aquilo que parecia que dava votos no passado, o que dá votos é saber representar uma população e saber defender o interesse geral. Pode ser que isso dê votos. Talvez valesse a pena experimentar. Professor, oxalá vale a pena experimentar. Foi um prazer ouvi-lo, professor. Até para a semana.